Muito bem, começando mais um videocast aqui com um assunto muito importante da Homeopet. A Homeopet, para quem ama pet de verdade, quem quer tratar com carinho, com cuidado, use o Homeopet no seu pet. Uma linha completa de medicamentos homeopáticos com toda a segurança e com tudo de bom que a homeopatia pode trazer. É da pioneira, é do grupo CMR, é do grupo Real H, então é coisa boa. Bom, para a gente começar, eu estou aqui com a doutora Patrícia Martins, médica veterinária, gerente técnica da Homeopet. Estou também com a Andresa Lustre, que é coordenadora de marketing da Homeopet, recém-chegada nessa questão do marketing Homeopet. Então, a gente quer tratar sobre um assunto que está muito em voga, doutora Patrícia, para a gente começar, que é essa doença da febre maculosa, que fez algumas vítimas, algumas pessoas. Como é que está essa situação? Está muito na mídia isso agora, né? Oi, Denner, tudo bem? Realmente a gente está ouvindo falar muito da febre maculosa, é uma doença antiga, não é uma coisa que surgiu agora, porém aumentaram os casos recentemente, principalmente ali no interior de São Paulo, a gente viu um aumento crescente, várias pessoas contaminadas e pode ter havido até, tomara que não, mas pode ter havido alguma atualização, mas até a última vez que eu vi já tinham tido 4 óbitos naquela região. E aqui no Mato Grosso do Sul nós já tivemos o primeiro caso registrado, um bebezinho de 1 ano, então assim, é uma doença grave. Está perto da gente, porque o vetor, que é o carrapato, ele está próximo, então a gente tem que tomar muito cuidado, e aí essa nossa conversa hoje acho que é bastante conveniente, né, para a gente poder explicar para as pessoas o que é a doença, como que ela pode ser transmitida e quais são as melhores formas de prevenção. A Andresa também é médica veterinária, né, Andresa? Isso. Qual que é o risco dessa doença para o ser humano e para os pets também? Essa doença, ela aparece de uma forma muito sorrateira, né? Porque as pessoas, elas acabam não linkando, né, o fato de ter tido um carrapato, uma picada, com os sintomas. E os sintomas, eles são muito parecidos com outras doenças. Então, febre alta, dor de cabeça, dor no corpo. Quando essas pessoas procuram uma ajuda médica, elas se confundem, porque são sintomas muito parecidos, inclusive, com a dengue, né, com outros acometimentos, outras doenças. Então, é muito importante que as pessoas elas se protejam do carrapato, mas também observem esses sintomas. Inclusive, pegou um carrapato, é importante, muitas vezes, já passar por um médico, procurar um clínico geral ou um infectologista e tomar as precauções, né? Prevenindo sempre vai ser melhor. E para os cães também acaba sendo um problema muito sério, né? A gente sabe que o carrapato hoje ele transmite muitas doenças para os cães. E os cães, inocentemente, eles acabam sendo o quê? Um hospedeiro para o carrapato. Então, muitas vezes a gente leva o bichinho para passear no parque ou fazer uma viagem e o carrapato acaba subindo no bichinho e depois, quando volta para casa, nesse ambiente doméstico, ele acaba desgrudando e acaba indo para o ambiente, podendo subir numa pessoa, num integrante da família. Eu tenho visto alguns vídeos ensinando na internet, né, ensinando a tirar o carrapato, diminuindo o risco de contaminação, que ele tem aquela Probox, como é que é o nome daquilo? É o aparelho sugador, nós podemos dizer. Tem enfim, lanças, né? Isso. E aí, então, a maneira que eu vi seria colocar ali um iodo para incomodar ele, para ele começar a soltar essa lança, esse aparelho, e aí depois você puxar com uma pinça lá do bocal, lá desse aparelho, para ele não se partir e também não enviar a contaminação, entre aspas, né, digamos assim. Está correto essa maneira? É isso, Denner, porque assim, quando você puxa o carrapato de uma vez, a tendência é que ele solte mais, inocule mais substâncias realmente para tentar se manter ali, e além disso, né, você arrebenta, como você falou, fica o aparelho sugador. O aparelho sugador ali no local, ele vai gerar uma alergia, coceira, pode gerar inclusive uma lesão na pele, né, e a gente arrancar de uma vez esse
parasita que está super fixado, vai aumentar a inoculação de algum agente, o risco de inoculação. Por isso, esse estressar é tentar fazer com que ele se solte, comece a se soltar, quando ele já vai soltando, ele já vai parando de inocular saliva, alguma bactéria, já diminui essa inoculação no hospedeiro e também você consegue tirar todo o aparelho sugador. Não fica aquele pedaço causando lesão, coceira e tudo mais. Então tá correto. E é importante lembrar que, assim, muitas vezes o tutor, as pessoas acham uma pulga e é comum a gente fazer o quê? Espremer essa pulga. Ou o próprio carrapato, às vezes. O carrapato, o que a gente fala? Não espremam o carrapato de jeito nenhum, porque é quando ele libera ali o conteúdo gástrico dele, as chances de transmitir essa bactéria são muito maiores. Então, todo esse cuidado ele é fundamental quando a gente acha no corpo. Sem falar no aumento da contaminação do ambiente, porque daí quando você faz isso, esse carrapato tá cheio de ovos, né? Se você estoura, vai liberar esses ovos. Então, tem que eliminar, tem que matar o carrapato sem estourar. Bom, para a gente já pegar um atalho, depois a gente volta a falar um pouquinho mais tecnicamente sobre a doença, mas nós estamos aqui com o Homeopet. Eu sei que na linha não tem um medicamento homeopético para febre maculosa, mas ela pode contribuir de alguma forma para evitar essa contaminação, essa infestação? Pode, Denner, com certeza. A Andresa já começou a falar, introduziu aí o assunto, né, do cachorro contaminado próximo das pessoas. Imagina, teu filho brincando ali com o cachorrinho tá com carrapato, a probabilidade desse parasita subir na criança, descer no ambiente, ir para a criança é muito grande e com isso se contaminar. Então, a gente pode sim atuar prevenindo o carrapato, evitando que o cachorro pegue o carrapato. Às vezes, há um tempo, né, tinha-se que essa doença seria mais para as pessoas que estão no campo, em fazendas, porque o carrapato ele é muito comum, o hospedeiro preferencial são os cavalos. Só que o cachorro também vai para a fazenda, vai para o parque e vem para dentro de casa. Então, nós aqui no ambiente urbano também corremos riscos. E aí a Homeopet, ela consegue fazer isso. A gente atua no cachorro, prevenindo que o cachorro se contamine, tratando se ele já tiver carrapatos, promovendo aí o controle, a eliminação dos parasitas e prevenindo, né, depois que ele se contamine novamente. Dessa forma, de forma indireta, a gente previne a doença nas pessoas, na criança, porque ela não vai ter contato com o carrapato para poder transmitir a doença. Então, nós temos para isso o Paracanis, que é um produto indicado justamente para o controle de carrapatos, pulgas, vermes gastrointestinais. E esse produto, Denner, a forma de ação dele é muito interessante, porque nós acabamos de falar aí, você falou de arrancar o carrapato, né? Não ser indicado, realmente não é, desse negócio de estourar. E o mecanismo de ação do Paracanis, ele vai muito de encontro com isso, que é o seguinte, ele impede que o carrapato consiga se alimentar no cachorro. Então, como o carrapato não está conseguindo se alimentar, ele mesmo vai tentar soltar. Vai ser um estresse, vamos dizer assim, em vez de a gente jogar o iodo no carrapato ali, o estresse vai ser na alimentação. Ele não consegue sugar sangue, então ele solta do animal, abandona aquele hospedeiro. Não vai deixar o aparelho sugador, não é um veneno. Então, voltando aí na questão de uma criança brincando com um cachorro, não é um banho, não é um produto que eu apliquei no animal e tá aquele óleo que a criança pode passar a mão no animal, levar na boca. Não é um veneno pro cachorro que pode se intoxicar com aquilo. Então, é uma forma de tratamento natural que impede que o parasita se alimente e com isso ele abandona o hospedeiro. E é até nessa questão que a Andresa comentou do estourar, como o carrapato não consegue se alimentar, esse carrapato ele vai sair murcho, não vai sair cheio de sangue. Então, até se o cliente tentar estourar, ele vai ter dificuldade. O tutor tentar estourar vai ter dificuldade, porque ele não está cheio de sangue. O ideal é que não faça isso, não tente estourar. Né? Mas se tentar, dificilmente vai conseguir fazer. Vai estar rouco, exato. Vai estar sequinho, né? Isso a gente observa também nos medicamentos da linha CMR/H para grandes animais. O restaurante fecha, ele não consegue se alimentar. Exato. E é de maneira natural, né? Veja como é importante isso. Agora eu tenho visto, pegaram as capivaras para Cristo nessa história, né? Porque eu vejo muita gente falando das capivaras em Campo Grande, onde nós estamos aqui, tem muita capivara na áreas urbanas, é normal. Exato. Tem relação, porque eu sei que carrapato ele tem uma predileção de determinados sangues, uns hospedeiros assim, né?
tem relação entre o carrapato e esse carrapato que transmite essa doença e as capivaras? Denner, uma coisa que a gente tem que, até para tirar a capivara aí, né, tirar ela de ser Cristo, é que as pessoas têm que entender que o nosso país é um país de clima tropical. Então, calor, umidade, é muito favorável para o crescimento dos parasitas, para proliferação dos parasitas. Existe realmente algumas espécies que são hospedeiros preferenciais desse carrapato, que é o carrapato estrela, né, que transmite a febre maculosa, entre outras doenças. E esses hospedeiros preferenciais são os equinos, que eu até comentei dos animais que vão para a fazenda, e as próprias capivaras. Mas isso não quer dizer que se a gente tirar as capivaras, todas as capivaras lá do Parque das Nações Indígenas, nós vamos resolver o problema. A gente vai tirar as capivaras, mas o carrapato está lá. Os ovos estão no ambiente. Muita gente não sabe que o ciclo de vida do parasita, do carrapato, ele é uma parte, um período de tempo no animal, né, onde ele é realmente um parasita, e ele tem uma parte de ciclo de vida livre, onde ele está no ambiente, deposita os ovos, esses ovos vão eclodir. Então não adianta a gente pegar a capivara e dizer, vamos eliminar a capivara que a gente vai resolver o problema. Não. Tem os equinos, tem... o parasita está no ambiente, e se eu tirar todas as capivaras, sabe o que vai acontecer? Todos os animais que forem nesse parque vão ser contaminados. Por quê? Hoje tem a capivara, é o hospedeiro preferencial. Eles preferem subir lá. Eles vão subir no cachorro de forma oportunista. Né? Isso a gente falando aqui do parque. De forma oportunista. O cachorro passou, subiu. Mas a preferência é a capivara. Se eu tirar a capivara, esses parasitas eles estão ali morrendo de fome, loucos para se alimentar. Todo cachorro, toda pessoa que passar, o parasita vai subir. Então o risco, se a gente tirar esse hospedeiro preferencial, né, o risco é até de aumentar a incidência. Então por isso a gente tem que tratar, prevenir os nossos animais, mas não pegar o animal, né, lá para... Não culpar a capivara. Não culpar a capivara, né? Igual, infelizmente, outras doenças que a gente já teve, que tem uma parte aí do ciclo em animais, e a gente vê casos terríveis de pegarem até baterem nos animais como se eles fossem realmente culpados, né? Não tem nada intencionais, a ver. Intencionais, não tem nada a ver. E é engraçado, uma vez foi minha única vez na vida que eu peguei carrapato, foi num ambiente que não tinham animais, e foi o carrapato estrela mesmo. Mas foi um barranco. Eu estava num mirante, em passeio, com um grupo, e um colega deixou o capacete ali na cerquinha, o capacete saiu rolando ali naquele barranco, parou numa moita, ele saiu correndo atrás, pegou, né, salvou ali o capacete, mas voltou cheio de carrapato. Então, assim, na nossa cabeça, carrapato, nós não estávamos no pasto, nem próximos animais. E realmente foi um fator que contaminou ali uma porção de pessoas com o carrapato estrela. Então, essas coisas podem acontecer. E realmente a capivara hoje ela faz parte aí desse ambiente urbano, né? Eu moro em São Paulo e lá a gente vê, é comum ver na Marginal Tietê capivara, já lá tem um parque... Lá atravessa na faixa de pedestre? Não, coitadinhas, tadinhas. Tem que dar curso lá para as capivaras. Exato, infelizmente até a gente vê uma outra atropelada lá, né? Mas nos parques também... são ambientes onde levam crianças, onde levam pets, né, para fazer o passeio. Então, acho que é muito importante esse esclarecimento que a Patrícia deu. Né? É isso aí. E a Homeopet está aí para ajudar, gente. A Homeopet 100% natural, não tem qualquer risco. Você tem aí Você sabe que... Bom, eu viajo muito para visitar cliente, sobretudo em fazendas de clientes que usam em grandes animais a tecnologia Real H, CMR, que é o Homeopet. E eu já tive em propriedade, inclusive recente, saiu no nosso canal de grandes, o Pecuária Forte. Eu comecei a matéria sentado no pasto, falando basicamente o seguinte: aqui não era possível fazer isso, porque se você sentasse, se andasse no pasto, você saía forrado de carrapatos. O menino que trabalha lá, o gerente, estava falando: olha, eu ia almoçar, eu ficava meia hora tentando limpar a mão, os braços, de tanto carrapato que tinha, porque estava na pastagem, ou seja, tinha infestação nos animais e tinha infestação nas pastagens. Depois que a tecnologia nossa entrou, eu gravei essa matéria, comecei sentado no pasto, porque não tinha mais. Ou seja, ela limpa... limpa, modo de dizer assim, né? Limpa por quê? Porque você começa a diminuir drasticamente. Você nunca vai
acabar de vez com carrapatos. Sim. Nem é positivo, acho. Depois vocês puderem falar sobre isso. Mas você controla nos animais, depois você controla no ambiente. Chega um ponto que você está usando há bastante tempo, por exemplo, você usa o Para-Canis há bastante tempo, você controla na sua casa. Você já não tem mais no pasto, ou você diminui drasticamente ali na grama, no pasto não, mas na grama, no jardim. Ou seja, ele ajuda nesse controle ambiental também, em longos períodos assim, né? Não, perfeito. Isso daí realmente acontece. E por que acontece? Justamente pelo que a gente comentou, do carrapato não está conseguindo se alimentar. O ciclo do parasita, né, quando ele sobe no animal para se alimentar, é para sugar sangue, descer no ambiente e depositar os ovos. Se ele não consegue sugar sangue, sair, a teleógena que a gente fala, a fêmea, sair totalmente engurgitada, cheia de sangue, ela não vai fazer ovopostura. Ou, se fizer, vai ser numa quantidade menor. E são vários, né? Uma carrapata cheia de sangue, ela pode depositar até 5.000 ovos, Daniel. Imagina. E você achando que o coelho é que é apressado. Né? E aí você olha para o animal, né? Ele parece até uma brincadeira, mas parece uma jabuticabeira, cheia de carrapatos. Imagina a contaminação do ambiente que se tem. A gente sabe que 5%, o que a gente está vendo no animal representa 5% da contaminação daquele ambiente. Então, esses outros 95% estão lá na forma de larvas, ovos mesmo. E daí, quando você impede que o carrapato consiga se alimentar, a carrapata vai descer vazia, ela não vai fazer a ovopostura de forma adequada. Se fizer, né, talvez ela não deposite ovos, e se depositar vai ser numa quantidade menor, e muitos desses ovos vão ser inviáveis. Com isso, realmente, com o uso prolongado, a gente também atua no controle do ambiente. E isso é muito importante de se falar, que o controle do ambiente é fundamental. Eu vou lá e controlo os parasitas de forma convencional, digamos assim, os parasitas que eu estou vendo no meu cachorro. Com veneno. Tá. Dali 21 dias, volta carrapato. Mas, gente, de onde veio isso? O cachorro não saiu de casa. Tá no ambiente. Então, se eu não controlar o ambiente, vai ficar voltando o carrapato, sim. E aí o Para-Canis vai fazer esse papel. Ele vai tratar o animal e ele vai auxiliar no controle. Lógico que no início, principalmente a gente falando aí nesse momento de uma doença tão grave, né? Faz a detetização no ambiente, passa o veneno, tem várias alternativas, vassoura de fogo, no ambiente, para poder matar o máximo de ovos possíveis. Mas enquanto a gente está usando o Para-Canis, você também já está auxiliando nesse controle do ambiente, que é fundamental. E uma questão muito importante é também o comportamento, né, da família, do pet. Então, o que acontece hoje? Uns 20 anos atrás, quando eu era criança, a frequência de banhos no pet ela era muito pequena. A gente fazia em casa, uma vez ao mês. E hoje, os pets tomam banho toda semana. Então, muitas vezes, o medicamento que é colocado nesse pet para fazer a prevenção, ele pode sofrer aí uma variável, né? Às vezes ele está mais potente, às vezes não. E enquanto o Para-Canis, ele faz uma proteção mais linear. Né? Sem contar que é uma interação, né? É mais uma... Você vai ali é igual, você fornece a alimentação, a água, e o Para-Canis, todo dia você tem a possibilidade de ir ali e colocar. Porque é uma coisa que eu fico pensando às vezes, poxa, a gente vê no mercado, não, produto tal, você dá um comprimido, fica 6 meses. Eu fico pensando assim, poxa, 6 meses de controle de parasita. Qual que é a sobrecarga que isso tem sobre o organismo desse animal? Porque para eu ter ali alguma coisa durante 6 meses no organismo, deve ser, eu não sei, eu não entendo disso, eu sou médico veterinário, né, sou jornalista, mas deve ser que nós não vemos, às vezes o fígado, enfim, outras. Então eu tenho uma possibilidade que é o Para-Canis. Eu vou ali todo dia, spray na bochecha, na água de bebida, na alimentação. É uma interação já com o animal. Eu tenho certeza que se meu filho abraçar esse animal, se brincar, não tem nenhum risco de contaminação. Se meu filho, por exemplo, borrifasse na boca sem querer, me distrair, ele pegou o spray de Para-Canis e tomou lá. Não tem risco nenhum. Então são duas tecnologias completamente diferentes. Podem até serem usadas juntas, mas são totalmente diferentes. Até mesmo o bichinho, né? Às vezes acha ali o Para-Canis, ele mastiga, engole
E não tem, e isso eu vejo com muita frequência, esses acontecem, né, os peraltas, acidentes, né? acontece bastante. E aí, o interessante do Paracanis é que a indicação não é só para carrapato, né? Não, Patrícia? ele é um 3 em 1, né, que a gente brinca, pulgas e vermes também. Mas eu queria aproveitar um pouquinho a fala da Andresa, que eu achei muito interessante, acho que vale a pena a gente explorar um pouco, às vezes até pelas pessoas se perguntarem por que não está dando resultado. Você falou, né? Vai toda semana e toma lá o remédio, banho, e de repente parece que não está fazendo tanto efeito. E aí o Denner falou do carrapato, que nós não vamos conseguir acabar com o carrapato do mundo, e é verdade, a gente nem quer isso. O carrapato é um organismo vivo. E quando você usa um medicamento para agir contra ele, tentar matar ele, ele vai sempre tentar sobreviver, burlar de alguma forma aquilo. Então, o que a gente vê muito? A questão da resistência parasitária. É impossível que um produto químico que age diretamente no animal, com o passar do tempo, não gere resistência. Nós temos aí na história, mas olha, uma quantidade absurda de princípios ativos que controlavam super bem e que hoje você quase que parece que está dando uma vitamina para o carrapato. Eu tenho 16 anos de formada e quando eu me formei tinham produtos excelentes, assim, não, é o mesmo produto, mas o carrapato desenvolveu resistência e aquele produto, se era para ser reaplicado com um mês, hoje com uma semana já está o carrapato de novo. Então os produtos químicos têm mais esse fator. O carrapato vai criar resistência. E hoje é engraçado, né? Tem moléculas, né? Tem medicamentos que custam muito, mas muito caro. Por quê? Porque chegou a um ponto que as outras, nenhuma estava funcionando. Aí essa aqui, que é nova, não tem resistência, não gerou ainda essa resistência. Então ela é muito cara, porque é só ela que resolve também. Só ela que resolve, mas que daqui a algum tempo vai ter resistência também, né? Exatamente. E daí, justamente pelo mecanismo de ação do Paracanis, que a gente já falou um pouquinho, de impedir que o parasita se alimente, ele age no cachorro impedindo que o parasita se alimente, não tem risco de gerar resistência. Então não tem perigo do Paracanis daqui, sei lá, 2 anos parar de funcionar. Eu tenho um cachorrinho de 3 anos e eu só trato ele com Paracanis, né? Eu tenho orgulho de dizer, Denner, que ele nunca tomou remédio alopático, ele só tomou as vacinas e de resto, inclusive, o controle de vermes é com Paracanis, nunca dei medicamento alopático. E esse cachorro tem 3 anos, ele passeia, ele foge, vai para terrenos... Ele é desafiado, né? Ele é desafiado, ele vai para fazenda, onde ele tem, inclusive, contato com cachorros, com carrapato lá na fazenda, e ele não pega. E eu faço o uso, olha que fácil que é, né? Você falou da interação, como a minha vida é muito corrida, eu tenho 2 crianças pequenas, pegar o cachorro 3 vezes ao dia, tem dias que eu acabo me esquecendo. Então eu faço na comida. A ração do meu cachorro ela é praticamente uma ração terapêutica, porque eu sirvo a ração, borrifo Paracanis, todo dia de manhã eu faço isso, coloco para ele e pronto, ele está medicado. Quando acaba, ele come toda essa ração, à noite eu vou pôr novamente o alimento, já adiciono o medicamento. Então, é muito fácil. O animal nem sabe que ele está tomando remédio. E aquele cliente que consegue, que quer ter certeza, fazer direto na boca também é muito simples. Não é um comprimido que eu preciso forçar meu animal a engolir, que vai causar, às vezes, até uma náusea. Né? Além de todos esses benefícios que a gente está falando, o Paracanis ainda é bem-estar para os animais. Né? Sem estresse, que é um sofrimento. Ainda mais... Ainda mais para pets que já sofrem outras doenças, né? Sim. Que a gente está falando muito no pet que tem saúde. Nossa, será que não é uma sobrecarga? Nossa, vou estressar. Realmente, vou passar a mão. Será que isso não vai passar para o meu filho? Mas também tem aqueles que já têm as doencinhas deles ou tem ali uma desordem na pele, que está tratando já com outros medicamentos. Poxa, mais um, será que não desequilibra? Às vezes mesmo, cardíaco, renal, hepático. Opa, que eu posso desestabilizar esse bichinho? Um filhotinho, né? Um filhotinho. Eu tratei, apesar que é gatinha, né? Não é muito o assunto, mas eu também tratei com Parafelis, que é o nosso medicamento para gatos. Ela veio, ela foi resgatada de uma ONG, eu adotei. E também, Patrícia, tô nessa. Ela só foi tratada com homeopatia, foi vacinada. Ela é uma graça, minha neném. Mas só com homeopatia. A gente vê. E assim, foi engraçado, porque na feirinha, peguei, olha, ela já havia sido vermifugada. E aí, depois de 15 dias, eu notei minha gatinha com barrigão, né? E tratei ela. Foram
vou falar que menos de 48 horas a barriguinha dela já estava íntegra. Então, a rapidez do tratamento também é muito eficaz, muita segurança, sem estresse e muito eficaz. Gente, é um diferencial muito grande. Exatamente. Desmistifica o mito da homeopatia demora. Demora, não. Eu acho que isso já é não. passado, Não, né? é Superamos passado, isso exatamente. É lógico, né, já que você tocou nesse assunto, que se a pessoa está acostumada, por exemplo, com um comprimido, né, ele deu e está lá na bula dizendo que em 12 horas não tem mais carrapato. Por que que eles podem dizer isso? Porque a molécula que vai para o carrapato tem o tempo, né, preciso. A homeopatia é uma forma de ação diferente. A gente na homeopatia não tem molécula, a gente tem a energia eletromagnética. Então você não tem meia vida dos medicamentos. Nós não conseguimos dizer exatamente, ó, em tantas horas não vai ter mais. Nós temos assim uma média muito boa de que em cerca de 10 dias você já tem uma redução de, falando de carrapato, 90% da carga parasitária. Então, assim, essa história de que a homeopatia é lenta, né, que demora meses. Aqui a Andressa deu o depoimento dela de 48 horas, ela já estava vendo diferença. Você começa a dar o Paracanes, já vai começar a descer carrapato. Mas aí a gente vê essa diferença gritante nesse período aí de mais ou menos 10 dias. Não tem nada de demorado, né, Denner? Nada Exato. de meses usando medicamento. Tem de seguro, que isso é com certeza. Ah, não, isso é sem dúvidas. Pessoal, e aí, sobre a febre maculosa, encerramos o assunto? Tem algo mais que vocês querem acrescentar, que faltou a gente abordar aqui? Bom, eu acredito que a prevenção, né, que foi o que a gente mais falou, de que forma fazer isso? Prevenindo no animal, né, e também a pessoa, a imunidade das pessoas, buscar, né, sempre a saúde, as consultas de frequência, de rotina, os médicos, a alimentação de qualidade, tentar sempre manter a nossa imunidade. Não existe uma vacina contra a doença, então tentar manter a nossa imunidade sempre boa, ativa, ajuda, né, a evitar, mas principalmente evitar o vetor no animal, esse contato próximo. E qualquer sinal, seu corpo começa a reagir, uma coceira, vermelhidão, até hematomas. Minhas pernas, quando eu peguei, achei um apenas na minha perna, eu fiquei cheia de hematomas. Então, aquilo para mim era muito novo, mesmo sendo veterinária, foi a primeira vez que foi no meu organismo. Uhum. Então, qualquer sintoma, coceira, alguma anormalidade, poxa, por onde andei? O que aconteceu nos últimos dias? Falem, porque é uma dificuldade muito grande para o corpo médico hoje achar com um leque tão grande aí, com sintomas tão parecidos. Muito bem, muito obrigado pelas informações, viu? Se você está acompanhando pelo nosso canal Homeopet no YouTube, se inscreve aqui no canal. Se está acompanhando pelo nosso Spotify Homeopet, também se inscreve, passa a seguir o Homeopet aqui no Spotify. Bom, é isso, a gente vai sempre trazer informações relevantes para quem ama pet de verdade. Homeopet, o carinho que seu pet merece.